Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Finalmente Residente. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E eu já falei, esse aqui é o nosso podcast, que a gente vai conversar o quê, John? A gente vai conversar sobre carreira, sobre possibilidades, sobre mercado de trabalho, sobre especialização dentro da medicina. E hoje o quê? Fala pra mim. Hoje a gente tá atendendo um pedido muito especial da pessoa que mais participa dos comentários, que é o Rocambole ou a Rocambole Mix Bola. Você pediu em todo episódio, pode botar aí no vídeo que a gente estiver vendo no YouTube os comentários. Faça um episódio com residente de patologia. E por isso a gente trouxe aqui um fera da patologia, que eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Se apresenta aí pra gente, Dani. Tudo bom, gente? Sou o Daniel. Bom, sou patologista que se dispôs de falar aqui com vocês hoje, gente. Maravilhoso. Dani, conta um pouquinho da sua formação, da onde você veio, onde você fez residência, graduação, pra galera saber. A graduação, eu me formei na São Camilo, uma faculdade particular aqui de São Paulo. Depois da residência eu me formei em 2016. Depois da residência eu entrei no HC. Me formei agora em 2020, foi há quase 3 anos nessa vida de patologia. Pô, animal. Maravilha. Animal, bom demais. Eu também formei 16. Você formou 16, João? Eu... Vai, confessa. Próxima pergunta. Não, eu sou da turma de 2015. O mais velho aqui entre nós, né? O John. O Botox tá fazendo efeito, John. Ô, Dani, conta aqui pra gente. É pra isso que serve. Dormindo formal, Avril Lavigne. Ô, Dani, conta pra gente rapidinho. Acho que essa terceira temporada tá muito maneira, assim, de uma maneira geral. Já é o nosso 8º episódio, se eu não me engano. E a gente tá pegando muita especialidade, às vezes, que tem surpreendido um pouco a gente. E eu vou confessar aqui que eu, Joana, até por ser pediatra, até falei isso antes aqui na pré-entrevista com a gente, eu tive pouquíssimo contato com a patologia no hospital. E na graduação também. Então, conta da onde veio essa ideia, como que isso começou. Legal. Acho que a grande maioria das pessoas, né, a grande maioria, pelo menos durante a graduação, durante os primeiros anos, tem pouco contato com a patologia. Nós somos poucos mesmo. Mesmo nos grandes, estamos concentrados nos grandes centros, aqui em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Brasília, mas é um ser raro, né? A patologia é um ser raro. Mas a minha ideia eu comecei quando eu estava na faculdade, eu percebi que eu gostava bastante da área de diagnóstico e eu queria trabalhar com uma especialidade mais ampla. Eu queria tanto focar numa área específica, num órgão só. Legal. Eu, inclusive, originalmente pensei em rádio, mas fiz os estágios de rádio, tudo aquilo, aquele escuro, todo me dava sono. Falei, isso aqui não é para mim. Vou para uma área mais colorida, mais feliz. Depois eu acabei seguindo uma patologia e me encontrei. Mais feliz, cara. Aqui, né? Fazendo uma autópsia. Não, bem feliz. Pra quem não ouviu, a gente também tem um episódio de radiologia. Foi na primeira temporada, lembra, John? Que o nosso... Do Lorenzo, né? Isso, que foi maravilhoso. A história também do Lorenzo ter escolhido a rádio. O paciente queimado, que não é isso que eu quero, eu vou pra radiologia. Episódio lá dos... Eu também, tem a parte ambulatória, a parte de atender o paciente propriamente, né? Que é o que a grande maioria dos médicos faz, tem seus prazeres e seus desprazeres, né? Você conforme acho que vai passando no internato, você vai interagindo com os pacientes, você vai perceber se aquela ali é a sua praia ou não. E Sim. Não sendo, tem as áreas da medicina aí que servem para quem realmente não se deu tão bem, assim, com problemas. Eu tive um bom estágio na faculdade de patologia e tinha uma professora lá incrível e realmente, assim, é bem interessante, assim, eu na faculdade já tinha despertado esse interesse, mas não a ponto de, não, vou seguir carreira porque eu gostava muito de atender paciente, né? Mas de uma maneira geral, assim, o diagnóstico que chega-se ali pela lâmina, né, ou pelo qualquer tipo de tecido que está sendo analisado, e também a complexidade de padrões que vocês precisam lidar para conseguir diagnosticar é bizarramente incrível, assim,
E aí eu te pergunto, né? Eu acho que a minha maior dificuldade, se fosse R1, é que eu já era ruim na prática de histologia. Imagina vendo o alterado. Como é que é esse universo aí depois que se abre, depois que você entra no R1 aí, Daniel? Conta pra gente. A entrada no R1 da patologia, eu acho que ele é um pouco diferente de outras especialidades, principalmente clínica, cirurgia geral, anestesia, que você vai entrar e você com certeza não domina aquela área, mas alguma coisa você sabe, você já sabe os caminhos, você sabe o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, e, e acontece um fluxo, acho que mais natural ali, do internato para a residência. Dentro da patologia, você começa do zero, você chega. Eu, pelo menos, comecei praticamente do zero. As primeiras semanas eu peguei o livro de psicologia, comecei a estudar, tentando ver as lâminas, conhecer os órgãos. Esse aqui é um pulmão, esse aqui é um fígado. Estava nesse nível. E digo, a maioria dos meus colegas, muito parecido. Um ou outro colega já estava mais vocacionado para patologia desde mais tempo, ou tinha algum parente que era patologista, então a pessoa estava já super avançada ali para o R1. Mas o geral a gente entra totalmente perdido e é difícil, a adaptação é difícil, é uma especialidade que acho que muita gente desiste no começo até por isso, você sente assim que não está sabendo nada, mas aos poucos vai pegando, acho que é um mundo complexo mesmo, mas a gente tem tempo, acho que os patologistas são, no geral, gostam muito de explicar, então a gente consegue evoluindo rápido até. Quando chega no R2, a gente já tá entendendo a maioria das coisas. Pô, animal. Vou até emendar na pergunta, que é a seguinte: como é o programa curricular da patologia? Porque, realmente, assim, quando você fala, acho que isso também é uma coisa que eu e o John, vou arriscar aqui, que acho que o John também tem, essa parada de pegar toda a medicina, né, de você atender diferentes faixas etárias, diferentes patologias dos mais variados tecidos, órgãos, sistemas possíveis, é muita coisa. Como é que você condensa isso em 3 anos de residência, certo? 3? 3 anos de residência. E como Então, a matéria é bem extensa, A gente acaba que tem algumas doenças que a gente nunca estuda, né? Por exemplo, arritmias, sei lá. Esquece, você não vai ver nada disso. Distúrbio eletrolítico, esquece, acabou isso na sua vida. Mas, mesmo assim, a gente tem que estudar muitas coisas que a gente nem imagina que tem durante a faculdade. Por exemplo, você vai estudar na faculdade glioma, você decora gliomas, acabou. Você souber glioblastoma, você está sabendo um monte. Daí, quando você chega na patologia, você vai ter que saber ali os 10, 15 tipos de tumores, sobre nervoso central, tem que saber detalhes sobre eles. Então, o universo encolhe um pouco e expande um pouco dos outros lados. Mas a grade horária da residência, a gente, no primeiro ano, pelo menos no HC, o HC tem essa particularidade, acho que a maioria das residências não tem, de ter uma carga horária bem alta de autópsia. No primeiro ano a gente faz, acho que é quase metade do primeiro ano na autópsia, e a outra metade em estágios mais gerais. A gente não passa ainda em nenhuma especialidade. Você passa em... Tem algumas peças na patologia, algumas biópsias que são consideradas gerais. Qualquer patologista deve saber ver, como uma vesícula biliar, policistite, que também não tem nada de muito especial, ou uma gastrite, ou miomas, peças mais simples, peças do dia a dia do centro cirúrgico, peças benignas, são coisas que a gente vai ver, vai focar nessa parte no R1. Nesse período, acho que o principal é a gente começar a ver as lâminas, entender o que está vendo. Essa célula é fuso celular, a gente fala uma célula mais dobrada, essa é uma célula epitelial, pegando o jeito da coisa. Uhum. E no segundo, terceiro ano, já não tem mais autópsia, e a gente começa a passar em estágios mais específicos. Passa um mês na dermatologia, um mês. E tem um foco maior em oncologia também. Pelo menos lá a gente passa bastante no STEP, né, no Instituto do Câncer, e é isso. Mas as outras residências, pelo que eu já vi, tem um currículo mais ou menos parecido. Legal. Um pouco mais simples, e depois vai especializando. Legal. E aí é mensal? Você roda, por exemplo, no ICESP um mês, em outro lugar um mês? As votações são mensais. Legal. Animal.
E aproveitar, John, desculpa, você quer falar alguma coisa? Eu ia te interromper aqui. Não, agora que ele falou da autópsia, só deixa eu compartilhar, porque Por eu favor. acompanhei algumas autópsias de alguns pacientes, assim, que tinham alguma morte de causa desconhecida, ia para o serviço de SVO, ficava no hospital lá no Unicamp, né? E eu, na minha inocência, assistia CSI, assistia Grey's Anatomy. Pensei, não, deve ser uma sala extremamente, sei lá, Limpa, né? Branca. tipo um centro cirúrgico, branco, papapá. Que nada, radinho torando Péricles, clima lá, o R1 lá de boa, e eu lá do lado, eu disse, caraca. Ela já ia tirando os órgãos, né? E aí ela ia me falando, esse peso aqui tá um pouco maior, provavelmente é esse processo em sequelar, blá, blá, blá. Uhum. Mas a gente vai mandar, tem que fazer todo um trabalho, peça por peça, depois, né? E também analisar, e aí demorava, tipo, quase um mês, não sei se é isso mais ou menos o tempo, para sair o relatório final, assim, sabe? E a gente Uhum. descobriu o diagnóstico, que a gente achava que era uma síndrome linfagocítica, enfim, alguma de uma outra causa, mas era de um linfoma de alto grau, assim. Então, é muito interessante, assim, porque clinicamente a gente não fechava, assim, de jeito nenhum. Foi um caso muito rápido, assim, de instalação muito rápida. E aí chegou na patologia, tá aqui. É Olha isso. só. Mas é isso mesmo, isso que acho que é a graça da autópsia, né? O interessante da autópsia é isso, você poder, às vezes, pegar casos que iam ficar sem solução, iam passar um mistério ali, você consegue ir juntando as pecinhas, igual um detetive mesmo ali, vai juntando as informações e chega numa conclusão que você tem ali uma oportunidade que o patologista não tem em nenhum outro cenário, né, de você ter, de fato, todos os órgãos, todos os corpos, né, conseguir a relação entre as estruturas, ver quais órgãos são de fato motivos. Então, até por isso que eles colocam no primeiro ano, é um jeito mais didático para a gente aprender também. Mas, Em vez de ver uma biopsia, um pedacinho minúsculo da doença ali, a gente consegue ver ela quase toda, quase toda. Pô, animal. Isso, eu tô aqui tentando pensar em construir qual é o perfil de um futuro patologista. Então, vou pedir tua ajuda, mas tô entendendo que pode ser uma pessoa que não curta tanto atender, né? Acho que isso é importante, porque não vai ter atendimento, pelo que eu entendi. Clínico, né? Não, é o patologista. Eu acho que é uma das poucas, não a única especialidade aí que a gente não atende nenhum paciente, zero paciente. Legal. Desde a residência até o fim. Até tem alguns patologistas que se especializam em citopatologia. E aí eles fazem as funções de tireoide, função de glândula cerebral, e atende o paciente, né? Não é um atendimento, é mais um atendimento mais voltado ali para aquele procedimento específico, né? Mas tem ali algum contato, né? Fora esse específico contexto, não tem nenhum contato com o paciente. Então, se você é uma pessoa que tem grande prazer de ter esse contato com o paciente, acha essa a melhor parte do seu dia, a melhor parte da medicina, não faça porque não esqueça completamente, não é a sua área. Por favor, pense duas vezes. Muito Agora, justo. se você gosta muito na faculdade de estudar, você acha muito interessante as matérias, de ler sobre a fisiopatologia, entender como as coisas funcionam, aí realmente pense na patologia. E eu acho que essa é a parte da medicina que mais te interessa. Você gosta mais da parte mais teórica, porque é o que você vai fazer, o que o patologista faz no dia a dia está muito mais próximo disso. Você vai pegar ali, tentar entender o que está acontecendo ali, sem nunca ver o paciente. E você também vai característica de ter essa especialidade de backstage, né? Você não vai ter as partes boas, né, de atender o paciente, como o reconhecimento, contato com o paciente, né, que é muitas vezes prazeroso, mas você vai ter não vai ter a parte ruim também. Né? Não vai ter cobranças de horário, não vai ter questões infinitas, não vai ter nada disso. Vai ser uma especialidade com o dia a dia mais tranquilo, mais padrão. Os dias tendem a ser mais parecidos. Total, legal. também de ponderação. Eu ia trazer essa questão do estudo, né, da necessidade de você ter um conhecimento muito amplo, ter um prazer muito grande em estudar. Acho que isso é uma das coisas que, para mim, mais encanta, assim, na patologia.
E acho que essa ponderação também da rotina é muito importante. Isso é uma coisa, né, John, que vem sendo trazida regularmente no podcast. Então, a gente teve algumas especialidades cirúrgicas já aqui, já gravamos alguns já foram liberados, em que essa é uma ponderação que surge. Qual é o estilo de vida que eu quero levar? E, cara, isso é obrigatório. Se você tá ouvindo a gente, tá aí no 5º, 6º ano, pré-escolha de residência, leve em consideração o estilo de vida que você quer levar, o ambiente em que você quer trabalhar. E aí, Dani, eu tenho até umas perguntas para te fazer. Como que é o ambiente se não tem contato com o paciente, mas tem outro contato com outros médicos, tem muita interação, tem muita discussão. Daqui a pouco eu entro nisso. Mas acho que isso é muito importante. Não sei se o John tem mais alguma coisa a acrescentar aí nessa fala. Eu tenho, Mande. e lembrando de quem está ouvindo a gente, geralmente são alunos de 5º, 6º ano, que estão aí no 1º ano de formado, estão no processo de decisão, né? A grande maioria de quem ouve esse podcast é mais ou menos essa faixa. Eu acho que uma coisa que eu posso adicionar é que quando a gente está nessa fase, a gente tem uma visão muito romantizada das coisas, do tipo, ah, não, o estilo de vida é secundário, eu vou Total. aqui, medicina, vamos lá, eu vou ficar... Gente, quando vocês entrarem para mercado de trabalho, quando vocês passarem por maior pressão, que o internato não submeteu vocês e a residência vai submeter, a primeira coisa que cai é isso, é a visão romântica. O primeiro encontro com a realidade, ele pode ser muito duro, na realidade. Então, considere o estilo de vida como um dos fatores principais para a escolha da tua especialidade que vai guiar a tua rotina para o resto da tua vida. Perfeito. Acho que é isso. Bom ponto. Excelente ponto. Vou passar a palavra pro Dani para saber a questão do... Como é que é o dia a dia, assim, em termos de interação. Eu tô perguntando isso porque acho que eu sou uma pessoa bizarramente sociável. E eu fiquei pensando assim, se eu fizesse patologia, porque pelo que a gente conversou até agora, é uma excelente área para eu seguir. Eu amo estudar, eu gosto dessa visão geral da coisa, de pegar tudo. E agora, eu acho que, pensando assim, eu falaria, gente, será que eu me senti meio solitária, sozinha? Como é que é isso? Porque na rádio eu já me sentia um pouco assim, eu ficava, acho que eu vou ficar meio deprê, naquele escurinho, você falou do colorido, então eu queria ouvir você. A patologia é mais colorida, né? Eu gosto de uma pessoa da rádio, mas brincadeira da parte, aí o dia a dia do patologista eu acho que é menos solitário do que pode parecer. Legal. A gente interage muito com os cirurgiões, os clínicos, né? É comum, no dia a dia a gente liga sempre, né? Tem casos mais... Os casos mais complexos requerem bastante interação e correlação com os dados clínicos, dados de imagem, né? A gente vira até um bullying com o patologista que fica colocando lá toda hora, correlacionar dados clínicos e demais. Mas, às vezes, você não tem a oportunidade, você trabalha em um lugar que você não tem a oportunidade de entrar em contato com o clínico, com o radiologista, e te sobra essa notinha infame. Mas, se você tem a oportunidade, você conhece o clínico, tem contato, trabalha num contexto hospitalar, frequentemente você vai entrar em contato para fazer a correlação, os dois fazem juntos, Animal. E chegar num diagnóstico mais preciso. Fora isso, eu acho que praticamente só os patologistas que trabalham mais no interior ou em laboratórios muito pequenos trabalham sozinhos. O patologista ele é um serviço de grupo. Como a gente sempre trabalha, assim, pelo menos nos lugares que eu trabalho, tem mais de 20 patologistas. E a gente frequentemente está junto na mesma sala. Então, é um ambiente descontraído. De maneira geral, Legal. é um ambiente descontraído, todo mundo conversa, todo mundo mostra um caso para o outro, tira dúvidas. Não vive em isolamento, não. Pô, animal. Animal, acho que essa parte Deixa eu- de discutir o caso é muito bom pra falar. Deixa eu defender agora o Daniel e os patologistas. A galera fala dessa notinha correlacionar com a clínica, sei lá, correlacionar com os dados clínicos, mas quando você pega também o encaminhamento do pedido, coloca lá, Não tem sei nada. lá, não sei o que lá, esclarecer. Tipo, você tá falando com um médico que tá ali precisando raciocinar para chegar no diagnóstico, ele tá ali com uma chave, das peças do quebra-cabeça, você não entrega mais nada, você quer o quê? Isso é um problema grave até. Tem vezes que vem só topografia. Tem vezes que nem a topografia vem direito. Pô, tem um monte de coisa aqui no pescoço, é músculo, é vaso, é tireoide. No pescoço tem um monte de coisa. Esse cara me manda pescoço.
Mas acontece mesmo. Também não culpo as pessoas que... Às vezes a pessoa está distraída, tá? Enfim, mas eu acredito que as pessoas têm que dar mais importância no pedido clínico. Aí manda assim, se tu é tão bom, adivinha aí de onde é o bichão. Vai lá, isso aqui é o quê? Você não é o cara? Você não é bichão? Manda aí. Vai lá, manda aí. Não é isso que tu faz? Não é isso que tu faz? Olha a lâmina aí, papai de Vai lá, ó, CSI, Não, vai lá, ó, CSI. Joga essa. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, o John me roubou. Porque eu sei que a radiologia sofre muito com isso. Com a ausência de um caso clínico decente. Uhum. E eu imaginei que a patologia também. Então, já está respondido. Já vou me dar por satisfeita. Eu vou aproveitar e perguntar o que eu ia te perguntar lá atrás, que é o seguinte. Agora, até conversei contigo rapidamente, estando aqui dentro da Medway, uma coisa que eu não sabia é que, dependendo da instituição que você vai, na hora de se inscrever, tem mais de uma patologia disponível para você selecionar entre as patologias aí esperadas. O que isso quer dizer? Em qual patologia a pessoa tem que se inscrever para fazer, por exemplo, o que você faz? Ou qual que é a outra? Como é que é isso aí? Entendi. Então, tem duas patologias, né? Tem a patologia clínica e a patologia cirúrgica. O que eu faço é a patologia cirúrgica. A gente vê as biópsias, peças cirúrgicas e funções, né? Basicamente isso. O corpo todo, mas esses tipos de amostra. Legal. O patologia, o foco aqui é diagnóstico, né? Ou no mínimo descrever ali, né? Quando tem uma policistite crônica, na verdade você não está acrescentando nenhuma informação, mas você está confirmando. O patologista laboratorial, o patologista clínico, ele trabalha... Eu posso estar levemente equivocado aqui, porque eu também não faço patologia clínica, mas pelo que eu entendo que eles fazem, eles trabalham com a parte de sangue, urina, líquor, análise dos líquidos, principalmente. E a parte, eles fazem uma gerência do laboratório clínico, né? Não é eles propriamente que vão lá pegar o sangue, levar de um lugar para outro, pingar, reagente, mas eles vão fazer essa gerência do laboratório, controle de qualidade e tudo mais. Eles, pelo que eu entendo, trabalham muito mais com uma atividade mais gerencial. Entendi. Legal. Fez sentido, até olhando, por exemplo, o edital da USP do ano passado, né? Vou até abrir aqui rapidamente. Você consegue entrar... Cadê que eu fechei o treco? Mas você olha, achei. Você encontra patologia, que é que você fez. 3 anos, 8 vagas. E depois, logo abaixo, patologia clínica, medicina laboratorial. Então é importante a galera estar ciente, tem 2 vagas só. Importante a galera estar ciente aí da diferença para não se inscrever no que não quer. Porque acontece. Não se inscrevam errado, por favor. Exatamente. E aí o Rocambole Mix Bola fala no comentário, mas eu queria patologia clínica. Não, daí... Senhor ou senhora. Tem que ser mais específico, cara. Eu espero profundamente que a gente esteja acertando. Rocambole. Por favor. A gente fez isso aqui de carinho, de verdade. A gente tava com uma baita pressão, assim, gente, precisamos chamar um patologista, porque em todo ali ele tava, ou ela... Quando eu tava me preparando aqui, né, pro podcast, eu fui ver os vídeos antigos, eu vi que todos os vídeos do Rocambole comentam. Eu já me senti impressionado. Falei, nossa, cara, eu vou ter que falar alguma coisa de muito bom ali, acrescentar muita coisa. Mas a gente tá zoando. E Dani, conta pra gente desses 3 anos, qual que é o estágio que você mais curtiu? Eu acho que não é autópsia, mas conta aí pra mim. Realmente, eu não fui um fã de autópsia, não, pra falar a verdade. O período que eu tava lá, eu aproveitei o máximo, mas não era meu preferido, não. Meu preferido foi mais o ICESP. Eu gostava muito do estágio do ICESP, focado mais em oncologia mesmo. Legal. Dentro da patologia foi a área que eu mais gostei. Eu acho que é uma área um pouco mais pragmática. Você tem que ver o tipo de tumor que é, ver as características dele, faz normal, dá uma coisa um pouco mais objetiva do que, às vezes, as lesões inflamatórias, que requerem um pouco mais de descrição, um texto mais elaborado. Animal. Poético. Animal. Eu tenho uma outra pergunta aqui para emendar. Uma dúvida agora que surgiu na minha cabeça e que acho que é interessante. Quando a gente olha a patologia, o que eu lembro? Totalmente, desconsidere totalmente, porque é a minha visão de... Lá vem. Mas assim, quando eu olho patologia, o que eu lembro? Eu lembro do Robbins, livro.
E eu lembro que Justo. parece ser uma especialidade com pouquíssima inovação, né? Eu Tá. queria saber de ti, há muita inovação em Boa patologia? pergunta. Tem alguma coisa que fala assim, ó, não, aqui a gente faz isso, papapá, e já mudou o microscópio, e a gente olha não sei da onde, enfim, entendeu? Entendi. Em alguns aspectos, a patologia ela não mudou nada faz séculos, né? Sei lá, a gente até hoje em dia usa a lâmina de vidro, o microscópio, o bloco de parafina, formol, todas essas técnicas, né, que a gente usa para processar material, transformar uma lâmina, até hoje, desde sempre, continua e não tem nenhuma perspectiva de mudar. Mas em outros aspectos ela mudou muito, evoluiu muito, né? A patologia ela acabou até historicamente, até uns 10 anos atrás, a patologia era menos relevante do que ela era hoje, porque a oncologia era menos relevante do que ela é Perfeito. hoje. E tinham menos tipos de tumores, menos tipos de tratamentos, era tudo. As coisas eram muito menos conhecidas, né? A oncologia a gente tinha muito menos conhecimento. A patologia acabou que evoluiu junto. Então, hoje em dia, tem muita novidade, assim. Se você olhar para um patologista trabalhando, você vai ver a mesma coisa que você via há 150 anos atrás. Mas o que a gente está vendo, as informações que a gente está dando e tudo mais, mudaram muito nesses últimos anos e não para de mudar. Tem que constantemente estar estudando. Então, evolui no mesmo ritmo da oncologia. Então, você imagina, a oncologia, a área que mais evolui, ela evolui muito também. Bom Animal. ponto, né? Porque de vez em quando brota câncer novo. Ó, É. subtipo novo. Na hemato, então, eu lembro que isso era recorrente, assim. Ah, agora tem um novo. Então, tá aí incluso, né? Boa pergunta. Bom ponto. Eu tenho outra aqui, né? Ih, caraca, Não, vai diga, lá. diga, diga. Marília Eu tenho outra. Gabriela. Não, Falou? Mário, a Gabriela que baixou. Não, mas é que eu comecei a pensar, viu só? Eu tomei o café, começou a fazer efeito, agora eu tô. É, uma das coisas que eu também tenho percebido, assim, eu acho que é o terror de cada pessoa que está prestando prova de residência, é Uhum. pensar em padronização, em classificações. Me parece que está tendo um movimento dentro da patologia, que é uma especialidade subjetiva. Querendo ou não, você olha ali, mas tem uma Sim. subjetividade, uma interpretação. Só que agora parece que está tendo uma padronização de alguns achados, algumas doenças, enfim, algumas coisas. E está surgindo muita classificação nos últimos anos. Tu concorda com isso? Realmente está acontecendo? Porque para os estudantes isso é importante. Não, mas é uma especialidade realmente, assim, acho que muita gente imagina que a gente bate o olho e é isso aqui, acabou, próximo caso, facinho e tal. Na grande parte das vezes não é assim, os tumores às vezes são parecidos, tem de fato uma subjetividade ali, e, mas a gente vai criando, né, os critérios, as classificações vão progredindo, vão evoluindo, de modo a gente minimizar ao máximo a subjetividade mesmo, tentar, assim, ser o mais preciso. E a patologia anda ficando cada vez mais precisa. A gente hoje em dia tem muito mais acesso a testes moleculares, testes genéticos, tem a imunossoquímica, quase ninguém conhece, mas é um tipo de exame que a gente pode fazer também no material, e que vão agregando mais informação e mais precisão. Então, realmente, hoje em dia, a pessoa que se propuser a praticar patologia vai ter que praticar com um nível de precisão alto. E a patologia, acho que diferente de outras especialidades, tudo que a gente faz fica arquivado, fica guardado, pode ser revisto, pode ser olhado. Então, Legal. o clínico, você está no pronto-socorro, você palpou ali um pulso fino, você escreve no prontuário pulso fino, tem como a gente voltar no tempo e rever lá se aquele pulso era fino mesmo. Você escreveu ali, e acabou. É lei, né? O patologista, não. A mesma lâmina que você viu, outra pessoa pode pegar e rever. Então, a gente tem uma preocupação bastante grande com precisão, com qualidade, com reprodutibilidade das nossas informações. Em hospital terciário, essa conduta de tipo, não, entraram outros elementos na história clínica, enfim, pede revisão de lâmina. Desce na patologia e Exatamente. pede revisão de lâmina. Porque isso Eu não acho é justíssimo. justíssimo, Exato. tipo, e não é tão comum assim na prática de outros lugares, né? Mas da classificação lá, só para me retratar,
Eu falei zoando, mas eu sou super a favor. Eu acho que permite uma comparabilidade e um aumento de precisão muito grande, quando a gente torna algo subjetivo em algo objetivo. Então, para quem está ouvindo, sempre que surge uma tabela, uma nova classificação, gente, é para pegar elementos subjetivos, um conjunto de elementos, e tornar uma avaliação mais objetiva. E aí, obviamente, eles conseguem medir várias coisas em relação a isso, né? Nível de sensibilidade, isso, aquilo, que são coisas que subjetivamente se perde, né? A gente não tem essa verificação. Sou super a favor. Óbvio. Por isso que você faz preventiva aqui na Medway, né, John? Sim, Eu pô. vou abrir um podcast novo aqui, que é o Papo Preventivo com o John. Quem quiser aí, Seria. faz um comentário. Boa. Fala assim, eu quero. Bota hashtag eu quero. É isso aí, vamos ver. Ô, Dani, vou aproveitar então e te fazer a pergunta. Vamos supor assim que você voltou ali no tempo, você tá em 2019. 19? 19. Não, 20, né? Que foi, acho que você acabou. Isso, 20. E você vai sair para o mercado de trabalho. Você acabou de terminar a residência, se formou. E quais são as possibilidades? Eu estava até aqui pensando enquanto você falava de cirúrgica e tal. E a gente sabe que, por exemplo, biópsia de congelação tem crescido muito. Tem normalmente um patologista ali no centro cirúrgico. Não normalmente, né? Mas em algumas situações tem um patologista no centro cirúrgico. Fiquei pensando, dá para você entrar numa equipe de cirurgia? Quais são as possibilidades aí, falando de uma maneira ampla, né? Possibilidades que um recém-formado em patologia poderia seguir? Então, acho que tem dois caminhos principais. Você pode seguir para autópsia, mas é uma área mais acadêmica, principalmente acadêmica, os hospitais acadêmicos, universitários. Você vai ter que trabalhar no serviço público, né? Mas não... Durante a residência você vai perceber rapidamente se você tem afinidade com autópsia ou não. Mas a grande maioria dos patologistas vai para a área de os casos mesmo de salvar, né? E aí você pode tanto fazer isso num contexto hospitalar quanto extra-hospitalar, né? Dentro do hospital é onde a gente faz a congelação, onde a gente tem essa interação maior com o cirurgião, e onde vê os casos, no geral, mais complexos, né? Casos de peças cirúrgicas grandes e tudo mais. E realmente, a congelação, se você trabalhar no contexto hospitalar, é uma grande parte do trabalho, né? Dentro do centro cirúrgico, avaliando margens, avaliando se é benigno ou maligno, às vezes, ou pelo menos se aquela amostra, uma biópsia, por exemplo, se está no tumor ou não, também é uma avaliação que pode ser feita. Ou você pode trabalhar num contexto mais extra-hospitalar. Tem alguns laboratórios que recebem as amostras clínicas de endoscopia, broncoscopia, de consultórios e tudo mais. E aí você vai trabalhar numa rotina um pouco, casos um pouco mais simples, um pouco menos de interação, né, com o clínico, com o cirurgião, com de imagem, e não vai ter, no geral, não vai ter a congelação também. Acaba que é uma rotina um pouco mais tranquila, mas muitas pessoas também acham uma rotina um pouco mais monótona. Mas aí vai das preferências aí de cada um. Senti um toque de pessoalidade aí nessa resposta, do monótono. Mas tem gente que gosta, tem gente que acha perfeito. Quanto menos estresse, melhor, né? Total, é legal que cada um tem um perfil e a patologia oferece, entrega tudo. Isso aí é o importante. Tudo. É uma especialidade, um mundo. E em termos, assim, de remuneração, como é que você caracterizaria a patologia? E aí a gente sempre faz essa pergunta, a gente sempre coloca vocês contra a parede, que é saber quanto que um recém-formado de patologia poderia esperar ganhar. E eu lembro até que a gente comentou um pouquinho na pré-entrevista também que me parece, até porque a gente está vindo de uma leva grande aí de podcasts cirúrgicos, em que existe uma variabilidade muito grande na cirurgia, a galera sempre tem muita dificuldade. A gente faz essa pergunta, a galera olha e fala, cara, literalmente, o cara pode ganhar uma faixa, tipo a previsão do tempo de 5 a 42, assim. Tá. Depende de você. Pelo que a gente está conversando, a patologia parece um pouco mais linear, no sentido de que você tem talvez uma rotina um pouco mais estabelecida. A gente conversou um pouquinho, até nem conversamos aqui, mas você não falou nada de plantão, então acredito que não seja. Você falou que não atendia mais, então plantão você pode fazer ou pode não fazer, né? Mas plantão seria de atendimento. Então, não tendo plantão também parece uma coisa um pouco mais linear. Como é que fica essa questão da remuneração? De fato, a carreira na patologia é um pouco mais linear, porque a gente presta serviço para os laboratórios. É difícil, você não consegue sair da residência e fazer o seu próprio negócio. Você teria que gastar milhões para montar um laboratório de patologia. Então, você
você necessariamente trabalha para alguém e acaba que o mercado vai se nivelando, né? Todo mundo está pagando mais ou menos parecido. A pessoa que sai da residência, ela, eu acho que pode esperar aí por 30 horas de trabalho, né, semanais, aí um salário entre 15 e 20 mil, é um salário inicial, um recém-formado. Mas 30 horas é um salário que vai subindo e, assim, o limite máximo, com certeza, é muito menor do que o limite máximo do cirurgião e tudo mais, mas o cara precisa que a gente não passa fome, não tem nenhum... É uma boa remuneração, mesmo num curto prazo. Assim, evolução de 5 Não anos pareceu ruim. já tem uma remuneração muito boa. Animal. Cara, e é bem legal porque 30 horas semanais dá para você encaixar vida na tua profissão, Com certeza, com certeza. né? Tipo, isso é importante. Isso é super importante. O John tava falando ainda da qualidade de vida, da rotina. Putz, isso aí, pra mim, é uma das principais coisas. Bem bacana, né? Você consegue tocar o que você quiser na Total. parte. Muito bacana. É uma especialidade muito, muito boa nesse aspecto, com certeza. É uma carreira... Eu acho que não... É difícil você... Se você quer ser um famoso do Instagram, ganhar muito dinheiro, muitos dinheiros aí, não é a área. Eu acho que você tem um teto. Você chega numa hora que você chega num teto. Mas é uma área muito boa. Você não trabalha tanto quanto outras especialidades, você tem uma boa... Animal, assim, acho que eu teria sido feliz fazendo patologia, hein, John? Não sei, tô Tô já queria considerando. tantas mudar, já. coisas. Já queria tantas coisas, mas assim, passou já, né, Joana? Isso aí é pra você que tá ouvindo. Agora, eu acho que para finalizar agora, de fato, dá um recado aí pra pessoa que tá ouvindo a gente e deseja fazer patologia aí, Dani. Não, se você quer fazer patologia, você tem essa vocação aí, você gosta de estudar, você gosta de saber como as coisas funcionam, mas eu digo porque algumas pessoas que eu conheci entrar na residência desistiram por causa disso. Você tem um grande prazer aí de atender o paciente, não venha porque você vai se arrepender. Mas se você sente mais prazer na parte mais teórica da medicina e gosta e sente bem podendo ajudar as pessoas, mesmo à distância, mesmo sem nunca ter visto, é uma ótima área, uma área muito boa, você vai ser muito feliz aqui. Animal. Legal. Animal, super bacana. Sensacional, acho que ficou bem claro, assim, caminhos, possibilidades, cuidado na hora de escolher a especialidade dentro do processo seletivo. Me pareceu muito bom também, e assim... É verdade. Tempos que a gente não pega um convidado com uma cara de bem dormido, né não, John? Pô, sem olheira, tá com uma cara boa e feliz. Feliz. Mano, sol aqui. Que isso, gente. Adorei. 30 horas semanais. É isso. Adorei. Dani, muito obrigada pela presença. Eu e a Obrigado, gente, pelo convite. Rocambole, mix bola ou bola mix? Mix bola. Mix bola. Pelo amor de Deus, comenta nesse e fala se você gostou. Eu espero profundamente que tenha gostado, porque a gente estava desesperado por fazer isso por você e por todo mundo que está ouvindo aí o podcast, que queria saber um pouco mais de patologia. Eu tô bem feliz aqui da gente ter conseguido. E Dani, de novo, muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Obrigado a vocês, gente. Valeu, hein? Johnzeira. Valeu, Dani. O que você recomenda aí? Onde estamos? Onde a galera encontra a gente? Manda o final aí. Boa, a gente está localizado na Berrini, não, brincadeira. A gente está... Galera, então, se tem aí algum colega ou se você curtiu e deseja passar essa mensagem adiante, encaminhe. Temos esse podcast disponível em qualquer reprodutor de áudio. Então, Spotify, Apple, Deezer, enfim, vai todos, Amazon, o que tiver. Estamos no YouTube, pelo canal da Medway. E não deixa de conferir também o que a gente posta no nosso Instagram, @medway.residenciamédica. John falou tudo. É isso aí. Segue o nosso canal do YouTube também. Também se digitar @Medway, digitar Medway ali, você encontra a gente. Tem muita coisa bacana agora sendo postada. Pra quem tá ouvindo esse podcast aí na época de lançamento, não sei exatamente quando é que vai ser o lançamento, não. Mas acho que a gente vai estar no meio da confusão das provas. Então, quem estiver ouvindo, fica de olho. A gente tem um outro podcast que é o Projeto R1.
Lá no Projeto R1 a gente fala muita coisa de preparação, de mentoria, de etapas do processo seletivo, tudo para dar um help para vocês também. Nessa hora, tem muito podcast ali que talvez te interesse, talvez você esteja mais chateado que foi mal em alguma prova, a gente tem podcast para isso. Talvez você esteja prestando de novo, a gente tem podcast para isso. Talvez seja a sua primeira vez, a gente tem podcast para isso. E talvez você esteja no 5º ano e ano que vem você comece, a gente tem podcast para isso lá no Projeto R1. E acho que é isso, assim, de recados. E aí é isso. E aí é isso. Maravilha? Galera, obrigado. Um beijo enorme. Bons estudos e e a gente se vê. Valeu!